Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert, está no ar o Confronta Cast. Essa é a terceira temporada, inspirada neste livro Confrontar para Confortar, porque nós falamos de confrontos e confortos. Tudo que a gente passa traz confrontos na nossa vida, mas depois a gente sabe que vem o conforto desejado e necessário. No podcast de hoje, esse é um episódio que a gente vai continuar falando sobre comunicação com uma convidada diferente. Ela trabalha com embelezamento, com maquiagem embelezadora. Vocês vão entender o que é, como que ela faz. Eu quero que ela se apresente, se diga quem ela é. Por favor, Jéssica, bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso chamado. Imagina, Josi, eu que agradeço. Eu fico lisonjeada de estar aqui hoje com você. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Nascimento, maquiadora, já há 9 anos na área. E a gente vai falar muito sobre comunicação, né? Que é o tema de hoje. Me sinto, assim, extremamente comunicativa. Você vê, né? Dá pra perceber. Bastante. Mas, assim, estou há 9 anos no mercado de maquiagem, né? Eu falo que 9 anos trabalhando com beleza, mas empreendendo faz 6 meses, né? 100% empreendendo. Eu trabalhava também em áreas distintas, né? Eu trabalhava numa empresa da área que não tinha nada a ver com maquiagem. Eu trabalhei lá por 6 anos, até que o sonho me chamou, gritou, me berrou, falou: olha, Jéssica, tá na hora de você enfrentar aí e vir fazer o que você nasceu para fazer. E fazem 6 meses que estou empreendendo 100%. Mas no ramo da maquiagem já faz 9 anos. Caraca, me fala uma coisa. Você é uma mulher muito interessante. A forma com que você comunica, o seu trabalho, chama a atenção das pessoas. Esse é um dos motivos que a gente te convidou para ouvir mais, entender o que você faz. E além do que você faz, como você impacta as pessoas com a comunicação. A gente viu algumas coisas suas já, que a gente fala sobre isso. Mas eu quero saber como é que surgiu a comunicação na sua vida. Porque geralmente isso aconteceu já de pessoas sentarem aqui e falar: olha, eu era tímida na infância. Mas a pessoa chega aqui toda desenvolta. Como é que foi esse seu caminho até você chegar hoje e dar uma palestra, por exemplo, numa escola para adolescentes? Detalhe, só para as pessoas entenderem. Você é uma maquiadora. Sim. E a gente precisa entender que a pessoa que trabalha em alguma área, ela não precisa se fechar somente naquilo. Você sai do seu ramo e vai conversar com adolescentes sobre o seu trabalho, sobre a vida, sobre carreira, enfim. Conta pra gente, então, como é que foi essa jornada para você se reconhecer comunicadora? Olha, eu acho que eu nunca me vi tímida. Eu nunca fui uma menina tímida, uma criança tímida. Uma curiosidade que desde pequenininha, eu acho não, né? Eu tenho certeza que eu empreendo, sabe? Eu tinha 9 anos e a minha maior alegria era bater na casa das pessoas lá na minha cidade, eu sou do Córrego, pra vender Avon e Natura, aquelas as revistinhas, sabe? Você já vendia Avon e Natura com 9 anos? Com 9 anos. A minha tia era revendedora e eu ia vender. Então, eu nunca tive essa questão da vergonha. Minha mãe é extremamente comunicativa. A minha mãe conhece todo mundo. Então já vem da família. Vem. O meu pai também, super comunicativo. O meu pai mesmo é uma pessoa que não consegue ficar presa, sabe, fechado, assim. Ele sempre foi um homem que sempre gostou de estar em lugares, de comunicar em lugares diferentes. O meu pai, quando criança, ele levava queijo para vender em São Paulo. Então, ele vendia queijo para todos os lados. Sabe essa parte da comunicação mesmo? Sim. De fazer network, de estar ali envolvido com pessoas, né? Porque a comunicação é muito sobre isso, né? É você se conectar com diversas pessoas e estar preparada para falar de diversos assuntos também. Sobre a comunicação, sempre fui muito comunicativa. Em questão das palestras, olha que legal. Eu falei pra você há pouco tempo que eu trabalhava, né, em uma empresa aqui da cidade. Super, nossa, tenho um carinho imenso por eles. Fiquei lá 6 anos. E quando eu recebi o convite, né, pra contar um pouco da minha história, eu dei uma palestra. Não foi muito meio uma palestra, eu fui contar um testemunho mesmo, sabe? Uma pessoa aqui da cidade, bem influente, inclusive no palco mesmo, estavam pessoas muito influentes de São Paulo, que vieram até Cambuí. E eu, né, não deveria nem ter visto quem ia estar lá junto comigo no palco, fui ver. Não deveria nem ter visto.
Você ficou intimidada. Que daí fiquei, né? Uhum. E eu nunca, Josi, eu nunca tinha subido no palco, assim, pra falar sobre mim, né? Uhum. Porque, gente, é difícil falar sobre a gente. A gente Sim. fala de qualquer coisa, mas é difícil falar sobre nós. E deveria ser muito fácil isso, né? Mas é muito difícil. E aí, eu conversando com um grande amigo, ele me disse assim, Jéssica, eu falei, nossa, me convidaram pra, né, contar o meu testemunho. Como que eu tomei a coragem de sair da CLT para poder empreender. E ele me falou assim, você vai aceitar. Porque uma vez eu perdi a oportunidade de falar sobre mim e eu me arrependo até hoje. E eu não quero que você cometa esse erro. Uhum. Você vai subir, você vai falar sobre você. Eu nem sabia o que eu ia falar. Eu falei, não, eu aceito. E foi o maior sucesso. Na hora que eles estavam lá, né, se preparando para me chamar, eu tava coçando a mão, nervosa, assim, tudo mais. Mas depois eu já tava dando microfone pro pessoal da plateia, e eu já tinha avistado um monte de cliente minha, e a gente tava conversando. Foi incrível. E aí o que aconteceu? Abriu portas. Você viu, a escola viu, muitas pessoas viram, e aí eu tenho ido, eu falo que Deus, na realidade, eu falo que Deus tem me colocado em portas e em lugares que eu não imaginaria, né? Até pouco tempo atrás eu tava com medo de empreender. E agora tô aqui falando com você sobre comunicação. Fui falar sobre empreendedorismo, né? A gente tava falando sobre antes de começar, o quão difícil foi pra mim. Sim. Mas foi, assim, muito gratificante. Eu tinha, acho que fazia o quê? Uns 18 anos. Não, 18, mentira, né? Uns 13 anos, vai. Que eu não tinha pisado na minha escola, nessa escola que eu estudei. Porque até pra votar, eu voto na outra escola da cidade. Então eu não tinha pisado lá mesmo. Porque geralmente a gente vai nas escolas pra votar, né? E não é lá a minha... Como é que fala? Minha sessão, alguma coisa assim, né? Então, fazia muito tempo. E eu tava falando com você que eu fiquei tão nervosa, porque é uma responsabilidade tão grande. Eu fui falar sobre empreendedorismo e eu falei muito de comunicação. E olha que legal. E eu falei pra eles, eu falei assim que empreender é muito importante, né? Mas conhecer pessoas é ainda mais, né? Estar conectado com pessoas ali. Eu falo que é bem aquele ditado. É um ditado meio engraçado, mas que faz muito sentido. Às vezes, você não precisa saber de tudo, né? Você precisa conhecer pessoas que saibam. Perfeito. É tipo aquilo assim, ó. Você não precisa ter piscina em casa. Precisa ter um amigo que tenha piscina. Sabe assim? Então, porque eu acredito muito nisso. Ninguém cresce sozinho, sabe? Pra eu crescer, eu preciso de alguém, e pra pessoa crescer também, e é uma rede. Nós somos uma rede de apoio. Se um cresce, o outro cresce. E pra mim é assim, sabe? Eu não me vejo... Claro que eu me vejo muito grande, mas eu vejo muitas pessoas grandes comigo também, sabe? E eu acho que isso é um diferencial mesmo. É importante porque você falou muitas coisas aí que uma conecta com a outra. Primeiro, você falou de networking, que é realmente criar uma rede de contato, e networking não é o que as pessoas pensam, não é pedir favor, não é estar perto por interesse. Você criar uma rede de contato forte, que é uma conexão humana mesmo, onde uma pessoa sente que ela pode ajudar a outra, impulsionar a outra. Aí depois você veio, que inclusive é o primeiro passo, na verdade, que foi a decisão que você tomou de empreender. Uma decisão, ela muda tudo. Exato. E aí tem pessoas que decidem não decidir. Eu sei que tem pessoas que têm medo, às vezes têm dificuldade, falta alguns acessos, inclusive, mas se você não fosse essa pessoa que se comunica, que pede ajuda, que está próxima de pessoas que vão te impulsionar e te dar coragem, a sua família, por exemplo. Exato. Você não ia conseguir. Sim. E sabe o que eu acho importante também? A gente conhecer as nossas fraquezas. Quando eu estava no CLT, eu tinha um medo tremendo de empreender. Mesmo sendo comunicativa, todo mundo falando pra mim, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Deus, Josi, só faltava descer do céu e dar um chacoalhão em mim. Porque ele não aguentava mais mandar sinal pra mim. Falou assim, filha, vamos, esse é o seu tempo, sabe? E é muito engraçado isso. Eu sabia, né, que eu tinha, como diz, a faca e o queijo na mão. Sempre muito boa no que eu fiz, muito dedicada. Sempre procurando ali melhorar.
Mas eu tinha um medo dentro de mim, que falava, meu Deus, mas e se não der certo, né? Mas e se der certo? Olha como tem dado certo, né? Uhum. Mas eu procurei ajuda. Eu fui até no psicólogo, pra você ter uma ideia. Eu tinha um medo tão grande de empreender, que eu falei, gente, eu vou ter que procurar ajuda. E aí, eu até peço licença para falar desse assunto, que não tem nada a ver com religião, né? Cada um tem a sua religião Uhum. em si, mas eu disse que eu prometi, né? Que qualquer lugar que eu estivesse, eu ia contar essa história. Que eu fui sim no psicólogo, né? Nossa, tive toda essa ajuda, porque empreender é uma decisão extremamente difícil. Mas eu entendi que quando a gente está conectado com Deus também, e quando a gente. Eu falo que Deus, ele é educado, sabe? Ele não entra se a gente não permitir. Ele não fala se a gente não Uhum. permitir. E eu abri o meu coração e realmente pedi pra Deus. Falei assim, ai Deus, fala comigo, né? Mostra pra mim se esse é o seu tempo. Porque muitas das vezes, Josi, eu pedia que fosse feita a minha vontade no meu tempo, da minha forma, do meu jeito, né? E aí, ele falou comigo de uma maneira muito linda. Foi esse testemunho, inclusive, que eu fui contar lá nessa palestra que você viu, que eu compartilhei depois nas redes. E eu entendi isso de estar conectada com Deus, de entender também, sabe? Uhum. Esse chamado tão lindo. E foi muito especial. Aí eu falei que onde eu estivesse, eu contaria essa história para que muitas pessoas possam se abrir também e permitir para que Deus haja na vida dessas pessoas e que faça uma transformação assim como fez na minha vida. Qual que era o seu medo exatamente? Porque quando a gente fala de medo, às vezes fica meio vago. Medo de falir, medo de não ter a segurança do fixo do CLT. Qual que era exatamente o seu medo? Medo de não saber administrar. Uhum. O tempo, principalmente, porque, gente, como é difícil. É. Quando eu saí da empresa, foi muito engraçado. Eu falei assim, eu notei, assim, Josi, N coisas que eu ia fazer durante a semana. Eu não fiz nada. Mesmo anotando, você não fez? Eu não fiz, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que não tinha tempo pra nada, daqui a pouco eu tinha tempo pra tudo. Eu fiquei parecendo uma barata tonta, Entendi. sabe? Assim, eu não sabia, parecia que eu não sabia. Olha Porque que a loucura. CLT pegava mais o seu tempo. Sim, eu trabalhava das 7 às 5 horas da tarde, 7 horas da manhã às Uhum. 5 horas da tarde. Eu fazia maquiagem ou antes das 6 da manhã, eu atendia às 5 horas da manhã. Porque as clientes queriam que fosse eu que fizesse a Uhum. maquiagem. Então eu falei, olha, mas tem horário 5 horas, não tem problema, eu vou. Então eu trabalhava 5 às 7, na hora do meu almoço, N vezes eu fiquei sem almoçar para poder atender, e depois do Caraca. almoço também não tinha tempo. Sim. E depois eu tinha tempo pra tudo. Eu fiquei parecendo uma barata tonta, eu ficava andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Aí eu me permiti, né, Aham. a aprender novamente, a entender que agora quem faz, né, a agenda sou eu. Por mais que eu tinha listado N coisas, eu fui aprender, né? É uma Uhum. nova realidade, né? Eu Uhum. fiquei, nossa, quantos anos trabalhando no CLT, né? A vida inteira. A maquiagem sempre foi um complemento, sabe? Sim. Então eu tava desacostumada. E aí deu um trabalhinho, mas depois agora também eu já peguei o jeito, mas eu tinha muito medo de não dar conta dessa questão do tempo. Eh, olha que louco, tipo assim, de não ter cliente, eu não tenho nem horário pra ninguém, mas eu tinha medo de não ter cliente. Olha que louco, Da né. insegurança mesmo que o Insegurança. empreendedorismo tem, isso aí é natural. E Você não assim é a única, não é a primeira e não vai ser a última, e né. assim, meu Deus, mas e se vem mais uma pandemia, o que que eu vou fazer? Eu tô Aham, começando agora, mas eu tenho que ter aí tem que ter aquilo, né, do empreendedor. Porque tem que ter reserva de emergência, e eu já ia aham. sair da empresa sem nenhuma reserva de emergência, sabe Porque assim? você ia investir. Exato, né. E aí eu falei: "Não, mas se Deus falou que que seria essa hora", eu falei: "Agora vai ser com medo mesmo". E foi com medo mesmo e graças a Deus que foi com medo mesmo, Cara, né. como é que a cabeça do ser humano é surreal, cara, porque você não tinha tempo, então pela lógica, se você não tinha tempo, você ia tirar aquilo que estava tomando o seu tempo, ia ficar mais leve, você acabou que ficou perdida ao invés de deixar mais leve. Exatamente. Foi uma semana, eu falo que de adaptação. Eu falei assim: "Vou listar um monte de coisa, vou fazer isso". Fiz nada, fiquei parecendo uma barata tonta, não sabia administrar o tempo, não sabia nada. Aham, Mas agora, claro que a gente tira de letra. Eu falo que o que é bom, a gente se adapta rápido, sim, né. aham. Como é que você começou a conquistar as suas primeiras clientes? Aliás, antes disso, né, como é que você começou a fazer maquiagem? Por que que você interessou pela maquiagem?
Desde pequenininha eu fui sempre muito ligada, né, na questão da moda. Falei pra você que desde pequenininha eu vendia produto. Aham. Minha madrinha é dona de uma loja aqui na cidade. Então, eu desde pequenininha via ela ali no mundo da moda mesmo, Nesse né? meio. No meio ali e tal. E por eu sempre... Ai, vou contar uma coisa. O meu apelido... Adoro essas coisas. Prepara. O meu apelido, quando pequena, era Jéssica Fashion, pra você ter uma ideia. Olha isso, Caraca! todo mundo me conhecia como... Eu ia falar aqui pro nosso amigo, ele deve me conhecer como Jéssica Fashion. Olha lá. O William deve me conhecer como Jéssica Fashion. Todo mundo me conhecia como Jéssica Fashion. Porque eu era uma menina que eu era totalmente ligada nesse universo de moda e venho de uma família, olha isso, totalmente simples, sabe? Que não tinha por onde, sabe, Josi? Mas da onde que era a sua referência? Você acha que era das coisas que você vendia, porque você via esse mundo? Eu acho que ou sim. Ou você via outras referências? O que você assistia nessa época, você lembra? Lembro, eu adorava tudo que era ligado à moda, né? Aham. Assim, era muito desenhinho, eu não vou saber os nomes, mas assim... Tudo que tinha a ver com moça, com roupa, sabe? Com beleza mesmo, assim. E Te encantava. Mas o que me encantava mais, sabe o que era? Era ver a minha prima fazer maquiagem. Eu tenho uma prima, ela chama Elaine. E ela era muito vaidosa. Mais velha que você. Mais velha que eu. E a minha alegria, Josi, era eu sentar no banheiro, ver ela se maquiar pra ela sair. Eu achava lindo. Inclusive, foi a formatura da filha dela, eu fui maquiar todo mundo no começo do ano agora. E eu ficava deslumbrada de ver ela passar aqueles brilhos, aquelas coisas. E eu ficava assim, meu Deus, que lindo. Tá vendo? E aí eu sempre fui... Mas assim, eu sempre gostei muito de moda, mas eu sempre fui uma pessoa que gostou muito, tipo, da maquiagem em si e tudo mais. Por ver essa minha prima, né? Sim. Tem algum desenho, assim, série que você assistia que você lembra? Não lembro de desenho, assim, não. Aham. Mas eu gostava muito, tipo assim, das Três Espiãs Demais, lembra? E Elas iam... elas iam Aham. fazer as compras até não sei quem chamar, né? Aham. Era tipo isso, né? Aí tocava no relógio, elas desciam. Isso, era tudo luz. Sim. Mas foi sempre assim, tudo Aham. voltado. As Bratz, aquelas bonequinhas. Então era tudo muito Barbie. Mentira, Barbie não gostava muito, não. Mas eu gostava muito desses Da desenhos, da moda em si. Aí o que acontece? Quando eu saí do colegial, eu sempre quis ir embora. Né? Eu achava que é uma história legal. Falei muito sobre isso também lá pro pessoal, quando eu fui fazer a palestra lá, né? De empreendedorismo. Como eu te falei, eu vim de uma família muito simples, né? Por muito tempo ainda, eu lembro que eu fui taxada como a ovelha negra, né? Porque assim... Eu nunca acreditei que se a gente vem de uma realidade, a gente tem que se permitir viver nessa realidade. Eu acho que tudo muda, sabe? E se você quer, você consegue. E aí eu tinha um sonho de estudar, né? Meu pai não tinha condição de me ajudar, minha mãe também não. E na realidade, eu acho que quem sempre foi os meus pais, sempre fui eu, sabe? Até hoje. E eu lembro que meu pai tinha dado um computador pra mim, Josi. Coitado, deve ter pagado em um monte de parcelas o computador. Eu lembro certinho. Ele deu um computador pra mim e eu tinha um sonho de estudar em Pouso Alegre, sabe? E olha só pra você ver, podia ter estudado aqui em Extrema, que seria mais perto, né? Mas quis morar lá em Pouso Alegre, não sei o quê. E fui. Meu pai deu o computador, rifei o computador e quase matou eu. Ele rifou o computador, eu rifei o computador pra pagar a mensalidade da faculdade. Aí eu fui fazer publicidade e propaganda, aí ó, comunicação, tá vendo? Caraca. Em Pouso Alegre. Que jeito que eu ia pagar, Josi? Não sabia. Você for pagar a primeira mensalidade, porque quando você faz a matrícula tem que pagar a primeira. Exato. A primeira você tinha. A primeira eu tinha. Eu rifei o computador, que era o meu sonho. O resto eu não sabia. Entregou pra Deus. Mas sabe o que eu fiz? O que eu sempre tive muito? É essa questão de se comunicar, de conhecer pessoas. Aí olha que legal. Antes de eu sair daqui de Cambuí pra mudar pra Pouso Alegre, eu já tinha emprego lá. Porque eu conhecia uma pessoa, que tinha uma pessoa que conhecia a outra, que abriu uma loja, não sei o quê. Eu já fui empregada pra trabalhar nessa loja. E olha que legal. Aí a loja Você foi morar lá. Eu fui morar em Pouso Alegre. Aí eu lembro que uma certa tia ainda brincou assim pra minha mãe. Ih, minha mãe chama Carminha. Ei, Carminha, daqui a pouco a Jéssica volta. Coitada, demorei pra voltar. Sabe assim? E aí, foi muito legal, sabe? Aí a loja era nova, uma loja que
eu não conseguia me manter, porque eu não vendia tanto, por ser uma loja nova. Uhum. Aí eu lembro, Josi, que eu falei assim, Deus, eu não quero voltar. Se o Senhor me trouxe pra cá é porque eu tenho que, eu permaneço aqui, eu tenho que permanecer aqui. Senão também o Senhor não tinha me tirado de lá, Sim. né? Aí eu, muito visionária, conto essa história com o maior orgulho. Eu imprimi 3 currículos, Josi. Olha que legal, essa história é muito legal. Eu imprimi 3 currículos e na época eu ainda não fazia maquiagem, tá? Profissional. Sempre gostei da área, mas não trabalhava como maquiadora profissional ainda. Uhum. E aí eu lembro que eu imprimi 3 currículos. Aí eu, olha a minha cabeça. Eu fiz uma pesquisa de mercado sem saber que chamava pesquisa de mercado. Aí eu fui sondar, olha que esperta. Eu sondei Pouso Alegre pra ver olha que legal. Quais eram as lojas assim que eu via. Eu muito desde criança muito do bom gosto, né? Assim, né? Falei, ai, acho que essa loja aqui, essa e essa. Acho que param os carros melhor. Olha pra você ver. Você tá entendendo o que eu tô falando? Dessa questão da visão? São lojas movimentadas, vou imprimir 3 currículos. Em uma dessas 3 lojas eu vou ser empregada. É isso aí que eu fiz. Eu, morrendo de vergonha, Josi. Inclusive, eu postei um vídeo, não sei se você chegou a ver, que eu fui na loja, que eu trabalhei, que a gente fez Você trabalhou bastante tempo lá, 6 né? anos. E a história da maquiagem começou nessa loja. Aí eu lembro que eu fui nessa loja, em uma referência em Pouso Alegre. Eu lembro que eu tava... Ai, ela falou, né? Eu tava com uma calça verde, com cinto dourado. Aí ela ainda... A Silvana, minha gerente, ela falou assim, ainda perdida na moda, né? Porque eu era uma pessoa perdida na moda. E eu, com toda a minha simpatia, cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Jéssica, quero deixar um currículo aqui. Josi, mas foi no tempo de eu voltar, assim, ó. De eu voltar pra onde eu trabalhava, meu telefone ligou, a dona dessa loja me ligando pra me fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista no mesmo dia, comecei na segunda-feira. E eu falei que das três lojas eu ia trabalhar. Tá vendo como que é importante a gente também acreditar? Sim. E sabe que eu sentia falta dessa Jéssica, com esse medo que eu estava entendeu? Entendi. Parecia que eu tava sentindo falta. Eu falei assim, gente, mas cadê aquela Jéssica que acreditava nela, que fazia, que ia, sabe assim? E aí consegui trabalhar lá na loja, trabalhei por 6 anos e as minhas primeiras clientes surgiram dessa loja, né? Uma loja referência em Pouso Alegre. Eu fiz uma maquiagem na dona dessa loja, ela via que eu ia sempre arrumadinha, eu fazia maquiagem das minhas amigas e tudo mais. E ela falou assim, Jéssica, hoje eu tenho um evento X, você vai fazer maquiagem. Eu falei, bem capaz, nossa, eu lembro certinho. Você fazia maquiagem sem pretensão nenhuma. Fazia porque estava lá e você gostava. Fazia em mim e fazia nas minhas amigas que pediam pra ir no rodeio, pra ir na festa. Pronto. Exatamente. Por ter sido, né, Jéssica Fashion, sim. Todo mundo meio que, né? E aí eu fiz a maquiagem nela. Aí o cabeleireiro dela falou assim, pra ela, falou assim, olha, você conhece alguém que faz maquiagem? Minha maquiadora saiu, preciso de uma maquiadora. Ela falou, olha, tem a moça que trabalha lá comigo, tem a Jéssica, ela faz muito bem. Vê com ela, né, quem sabe depois do trabalho. E assim foi. Inclusive, ele chama Roger, tenho maior, sabe, consideração, carinho por ele, que foi a primeira pessoa que realmente acreditou em mim como profissional, entendeu? E lá, trabalhei um tempão lá com ele. E aí, depois eu vim pra cá, voltei pra Cambuí. Sou muito grata a Viviane aqui também, que abriu as portas do salão dela. Gente, eu agradeço tudo, porque eu sou uma pessoa extremamente grata. Que abriu as portas do salão dela aqui pra mim, sabe? E aí, depois, é isso, né, Josi? A gente vai crescendo e a gente vai vendo, opa, agora tem que buscar um lugar pra mim, aí daqui a pouco o outro lugar ficou pequeno, aí é onde eu tô hoje, daqui a pouco, né, se Deus quiser, a gente, né, e só crescer, e só crescer. E tudo é um processo, né? É verdade. Me fala uma coisa, você falou que você sentia falta, você estava com medo, você sentia falta daquela Jéssica, né, que foi lá, determinou e fez o currículo, pesquisou e tal. E onde é que tava essa Jéssica? Escondida, no medo, perdida. Você acha que... Quanto tempo você trabalhou no seu último trabalho CLT? 6 anos e meio. Você acha que... Porque, assim, eu não tô jamais, de forma alguma, criticando o trabalho CLT, mas geralmente a gente fica numa condição que padroniza o nosso cérebro a fazer sempre as mesmas coisas. Qual que era a sua atividade lá no seu último emprego? Vendas. Às vezes a gente tem que ser mais movimentada, né? Não é tão parado. Mas ainda assim acaba sendo quase que a mesma coisa todos os dias.
Você acha que você não se sentia desafiada e por isso você sentia medo de empreender? Na realidade, eu acho que o medo que eu tinha não tinha a ver com a empresa, assim, sabe, em si. Uhum. Mas tinha a ver comigo mesmo, porque eu vou contar. Você se sentia desafiada suficientemente onde você estava, no cargo que você estava. Sim, até Ok. porque vendas é meta, né? É Sim, todo, todo como dia. diz, eu brinco isso. Eu brinco, não, é verdade. Um vendedor, ele mata 7 leões por dia, Ou né? mais, dependendo do E mês. chega no outro dia, é começar da estaca zero. Então, ser vendedor é isso. Você Estudar o mercado, não criar há. estratégia. Mas quando mais nova, Josi, eu tomei a decisão de sair dessa loja para poder empreender, deu errado. Ah, temos um ponto aí. Então, o medo Em mim estava mesmo. no erro, não o erro, né? Mas assim, muito no que aconteceu. Sim, eu Conta tinha. sobre isso, eu quero saber. Eu saí dessa empresa que eu trabalhava, dessa loja, para poder. Eu já fazia maquiagem, tá? Nessa época eu já fazia, mas eu saí da empresa para trabalhar com. Como que eu posso dizer? Não é uma pirâmide, eu acho que é isso, né? Uhum. Tem outros nível lá. Como que é? Marketing multinível. Marketing multinível. Para não falar, né, O exatamente nome. do nome. Uhum. E aí deu tudo errado, sabe? E aí eu tinha assim tudo bem que era uma outra Jéssica, né? Era uma outra realidade, eram outras pessoas envolvidas, tipo, não tinha nada a ver, né? Uhum. É porque assim, hoje meu negócio depende exclusivamente de mim, né? Sim. Não Aham. que o outro negócio não dependesse, mas Sim. aconteceu N fatores pessoais, sabe? Aham. Familiares e tudo, que eu fali. Tipo, Você investiu uma eu grana nisso. investi e deu Porque tudo esses errado. negócios de marketing multinível, né? Pirâmide, enfim. Quando a gente começa, a gente tem que investir um valor X em produto. Sim, E exatamente. aí você tem que oferecer esse produto para as pessoas e ainda formar um grupo que acredite no que você está dizendo, e esse Isso. grupo também oferece para outros e vai É. crescendo. Eu nem cheguei a colocar Outras pessoas. pessoas. Uhum. Literalmente, deu tudo errado, assim. Já logo no início, assim, que eu realmente saí da empresa, sabe? Uhum. Eu tinha um sócio, e esse sócio saiu, e aí aconteceu N coisas, sabe? Uhum. Pessoais, de familiares também. E aí, o meu pai estava muito doente. Meu pai, ele é alcoólatra, né? Pra quem, acho que vocês não sabem. E aí, eu tava, assim, no nível, assim, Josi, extremamente cansada, sabe? Eu acho que eu tava meio que entrando em depressão também, não sei. Eu quase morri. Eu falo que foi a pior experiência ruim que eu tive na minha vida, assim, sabe? Nesse tempo. E aí, depois, o que aconteceu? Eu voltei. Eu tava no último ano da faculdade. Daí, eu voltei pro CLT, mas não lá. Uhum. Em outro lugar, formei e logo depois eu vim trabalhar aqui. No final do episódio, a gente faz uma pergunta: qual que é o seu maior confronto? A gente não tá no final ainda. Mas então o seu maior confronto foi esse, Exatamente. de ter falido. Na realidade, eu acho que foram dois confrontos. Então guarda um, então depois Tá, fala. vou contar. Esse foi o segundo. Aham, O último que eu vou contar aham. é o pior. Deixa eu te falar. Nesse momento que você faliu, que você percebeu que, ok, não deu certo, acabou, e aí depois você voltou para a CLT de novo. Você teve tempo, você quis identificar qual que foi o motivo de você ter falido, fora essas questões de família e tal. Teve outra Aham. questão que você fala que hoje você poderia usar para não ter o mesmo problema no seu negócio? Sim. Quais seriam? Eu acho não, tenho certeza. Planejamento Boa. de tempo, Sim. financeiro também. Eu acho que tempo e financeiro, sabe? Uhum. E sabe uma coisa também? Ai, meu Deus, como que eu vou falar pra não. Assim, Pode falar, aqui a gente confronta, fica tranquilo. eu era uma pessoa que me doava. Como que eu vou explicar? Eu acho que antes de você colocar qualquer pessoa à frente de qualquer coisa, pessoa que seja, eu acho que tem que ter a mão de Deus ali mesmo, sabe? Uhum. E eu acho que eu acreditei tanto em. Eu acho que eu acreditei tanto em outras pessoas, sabe, Josi, que eu
acho que eu me perdi mesmo, sabe? Você fez sem direcionamento de Deus, então, e por isso deu errado. Na realidade, eu não ia contar, mas eu vou contar, vai. Conte. O meu sócio era o meu ex-namorado, Entendi. entendeu? Daí a gente terminou, e aí aconteceu N coisas, Uhum. né? E foi isso que eu quero dizer é que o quê? Eu acho que antes da gente querer, e eu falo abertamente isso, Sim. né? Porque são coisas muito bem resolvidas. Eu acho que antes da gente querer ter isso, vale para a pessoa que tem até negócio com familiares mesmo, sabe? A gente tem que saber realmente Separar as separar coisas. tudo certinho, sabe, Josi? Uhum. E assim, e acreditar muito exclusivamente na gente, sabe? Uhum. Eu acho que eu terceirizei muitas coisas, Entendi. sabe? E aí aconteceu N coisas ruins, Sim. coisas muito negativas. E aí acabou que meu pai também ficou super ruim. Foi tudo muito ruim. Uhum. Na verdade, acho que foi muitas provações mesmo ali de Uhum. Deus, sabe mesmo? Uhum. Mas hoje eu falo que eu tive que passar e agradeço muito por todo esse processo difícil que eu passei lá atrás. Porque isso tudo, Josi, era só Deus me moldando pra Jéssica, eu falo maravilhosa, que se criou hoje, sabe? De visão, de ser uma pessoa correta, de acreditar mesmo, e de aceitar os desafios. Eu acho que tudo é muito válido, sabe? É verdade. Eu tive que sofrer, eu tive que falir no passado, porque Deus sabia que eu ia empreender de novo, e que eu ia voar, né? E que, olha, eu escutei uma coisa muito legal esses dias e eu quero compartilhar. Eu acho que vale muito a pena. Deus, ele fala que se... Não que fala, eu tenho até uma passagem na Bíblia sobre isso, mas é sobre dinheiro, tá? Uhum. Mas eu acho que se enquadra em muitas coisas. Se a gente não sabe cuidar do pouco, né? Deus não nos dá o muito, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E é muito sobre... Não é, eu não acredito que seja só sobre dinheiro, né? Porque lá fala sobre a prosperidade em questão de dinheiro na Sim. Bíblia mesmo, né? Uhum. Mas eu falo de conhecimento mesmo, de tudo, sabe? Então, eu acredito que Deus estava ali. Eu acho que eu ainda tinha muito pouco, sabe? Sim. E hoje, graças a Deus, eu já tenho muito, muito do que eu tinha antes. Sim. Sabe? Uhum. Então, naquele pouquinho, Deus estava me moldando para ele me dar um muito. Mas eu não sabia cuidar daquele pouco também. Entendi. Entendeu? E aí, ele estava só me preparando. Não que seja gostoso a gente passar por esses momentos, né? Eu mas falo isso nesse livro. Mas foi assim, Josi, foi o segundo confronto, né? Uhum. O último eu vou contar no final. Mas esse foi o segundo confronto, assim, mais difícil da minha vida, assim, sabe? Foi... Nossa, cara, eu sofri muito, sabe? Mas como eu disse, é tudo aprendizado e é tudo válido. É tudo... Eu falo que é tudo um presente de Deus mesmo, inclusive os desafios da vida, né? Você acredita que isso molda também a maturidade? Com certeza, com certeza. Eu falo que eu sou outra Jéssica hoje, sabe? Não só eu, mas quem é meus amigos próximos, assim, sabe? Eles reconhecem isso de longe. Eu acho que eu era uma menina... Uma menina sonhadora, tudo, assim. Mas como... Eu acho que aquilo ali mesmo, eu não sabia administrar muitas coisas, sabe? Em outras palavras, poderia até dizer que eu era, às vezes, uma menina... Acho que de tão sonhadora que era, eu acabava sendo até meio que iludida, sabe? Sim, sim. E isso acontece muito. Eu acho que tem a questão da juventude também, né? Que a gente é... Mas assim, eu falo que eu era uma menina naquela época. Hoje eu sou uma mulher, sabe? Mas eu era totalmente imatura. Uma pessoa... Mas eu falo que eu sempre fui uma pessoa que nunca vi muito maldade nas pessoas, não. Tô aprendendo ainda, sabe, Josi? Tô aprendendo agora, assim, a entender, sabe? A ver que, né, nem sempre todo mundo quer ver o bem da gente. Sim. E é só o tempo mesmo para mostrar e as coisas que a gente passa. Sim. Porque essas coisas a gente
ouvindo, é muito importante a gente ouvir, ler. Você pode ler um livro sobre relacionamento, sobre negócio, sobre sim, tudo. sim. Mas a gente se molda mesmo vivendo. Não que Exatamente. seja gostoso, porque você falou que você sofreu pra caramba. Nossa, Gostaria de ter sofri. passado por isso? Não. Jamais. Mas foi bom, você cresceu. E espero que ninguém passe Precisa- pelo que eu passei. Mas precisou, né? Foi o único caminho. Sim, sim. Você pode ler isso num livro, você pode fazer uma mentoria, inclusive. Só que se você não passar pelo processo, não adianta você só ouvir o mentor, você tem que fazer. Exatamente, exatamente. Eu acredito muito nisso. Caraca, agora me conta, você faz maquiagem embelezadora. Sim. De onde que surgiu essa maquiagem embelezadora? Eu achei interessante isso. Quando eu vim embora pra Cambuí, né? Assim, ó, eu sou do Córrego. Meu estúdio é em Cambuí, mas a minha história com maquiagem nasceu em Pouso Alegre, né? Tanto é que eu amo Pouso Alegre, tenho um carinho imenso pela cidade, pelas pessoas, enfim, pela minha história, né? Sim. O começo foi lá. E olha, e é bem legal. Eu falo que Pouso Alegre e Cambuí são cidades próximas, né? Sim. Quase encostadas, mas são gostos, assim, extremamente diferentes, tá? Não só na questão do vestimenta, mas na maquiagem, em tudo, em tudo. Eu falo porque eu trabalhei, né, em diversos setores, então eu posso falar assim com exatidão sobre isso. Quando eu cheguei aqui na cidade, mas não só aqui, o mercado todo ele era dominado por uma maquiagem que era transformadora, né? Falei muito sobre isso também. Ai, achei tão legal, depois eu vou falar sobre isso. Eu cheguei aqui, era dominado por aquelas maquiagens transformadoras, fazia, Josi, porque senão eu não atendia. O que é a maquiagem transformadora? Olhão, bocão, pele muito forte? Sim, aquilo que a Josi chegou aqui pra fazer o podcast, opa, quem é a Josi, sabe? Entendi. 3 minutos pra reconhecer a Josi, sabe assim? E é muito legal, olha isso. Aí fazia, mas eu não sentia que o meu coração vibrava por aquilo, sabe? Entendi. E por mais que as pessoas me pediam pra fazer, às vezes, uma maquiagem mais carregada, né? Com mais detalhe, mais peso mesmo. Porque o detalhe é diferente do peso. Da carga ali, né? Sim. Da dosagem. Eu não fazia tanto, porque eu já também nem gostava muito, sabe? Assim, concordava. Parecia que eu nem sabia fazer direito. Mas fazia. Lembra quando eram uns cut crease, assim, ó? Que fazia assim, ó. E você lembra disso? E aí tinha uma técnica que muitas pessoas vão lembrar que chamava asa de borboleta. Lembra? Que fazia uma asa assim, ó. E vinha aqui, ó. Você lembra dessa? Não. Nossa, que bom. Mas tudo é um processo. Vamos agradecer o processo, né? E aí tá, fazia as maquiagens, tudo, mas meu coração não batia forte. Aí, Josi, olha que legal. Na pandemia, foi quando eu decidi, pandemia nada, um pouquinho antes da pandemia, eu falei assim, chegou a hora de eu alugar um espaço para mim, porque eu atendia, né, no Salão da Vi, e eu falei, nossa, meu negócio tava me chamando ali, eu querendo, né, crescer e tal. A hora que deu, tipo assim, deu 4 meses, veio a pandemia. Você já tinha alugado? E eu já tinha alugado. Aí meus familiares falavam assim, Jéssica, você vai ter que fechar, porque depois o que vai fazer? Olha aí a importância da outra empresa. E se eu não tivesse na outra empresa? Eu pagava o aluguel do meu negócio com o dinheiro da outra empresa. Você tá vendo como tudo é um processo? Sim. E a gente tem que entender o tempo de Deus? E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? As pessoas têm que me conhecer e tudo mais, né? Aí, de uma maneira intuitiva, eu vendia a maquiagem mesmo na pandemia, sabe? Como não fazer o batom transferir da máscara, umas coisas assim, sabe? Você já fazia uns vídeos sobre isso. Tipo assim, eu tava me vendendo sem falar, porque assim, era uma situação difícil, né? Mas você fazia isso conscientemente ou não? Eu sim, mas eu vendia de uma forma consciente, você entende? Entendi. Pra quem, assim, eu estava me vendendo... Pra quem recebia... Entendi. Sabe? Eu sabia do que eu tava fazendo, mas eu tava vendendo ali, falei assim, poxa, porque qual era o meu pensamento? Quando acabasse a pandemia, ninguém ia aguentar ficar dentro de casa. Ainda iam lembrar de você.
as pessoas iam precisar lembrar de mim, né? Aham. Porque pra mim ia precisar, porque eu tinha alugado o espaço, então eu precisava Aham. que as pessoas lembrassem de mim. Aham. E aí, Josi, foi muito legal, que daí eu fiz aí eu vou contar, porque tem a ver com a maquiagem embelezadora. Aí eu fui chamada pra fazer um casamento, né? E esse casamento era de uma família muito conhecida aqui em Cambuí e tal. E aí eu fui maquiar as madrinhas. E uma dessas madrinhas já ia casar também, e ela ficou apaixonada no meu trabalho. Porque daí o que que era? Era madrinha de casamento. Eu falei assim, gente, agora eu já vou, né, mostrar o poder da maquiagem embelezadora. Ninguém falava de maquiagem embelezadora aqui em Cambuí. Ninguém nem sabia o que que era isso. Mas da onde você tirou a maquiagem embelezadora? Porque eu via muito, eu já via isso fora, entendeu? Entendi. Mas aqui em Cambuí, todo mundo ainda gostava daquilo mais carregado, pesado. Uhum. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre seguiu pessoas além, sabe? Uhum. Então eu sempre fui muito conectada com essa questão de moda. Eu amava ver, amo ver São Paulo Fashion Week, sabe? Uhum. Tudo que tem a ver com moda. Tendência, procuro Sim. saber. Exatamente. Sabe por O que quê? você trazia de maquiagem embelezadora, então, era tendência. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já Entendi. sabia que isso. Porque, assim, quando eu trabalhava na loja, a gente ia para as convenções de marcas nomeadas para entender o que ia acontecer no inverno ou no verão da próxima estação, Sim, né? E isso aham, acontece. aham. Quem é lojista sabe, as pessoas compram no verão, no inverno e vice-versa. Uhum. Então, eu sempre fui assim, falei, gente, o que será que vai usar? Eu sempre fui muito antenada, sabe? Às vezes eu coloco uma roupa que, às vezes a pessoa nem sabe que vai usar e daqui a pouco... Entendi. eu sempre fui assim, Sempre sabe? à frente. Sempre à frente. E eu falava, gente, mas é isso que meu coração gosta, é isso que meu coração vibra. E aí eu fiz esse casamento. E aí eu só fiz aquilo que o meu coração vibrava, que era a maquiagem embelezadora, né? Eu usei das técnicas, o meu Instagram já começou a ficar mais leve, eu já fui dando dicas, sabe aquilo? Uhum. E aí ela cancelou o casamento dela, que já tinha sido pago com uma outra maquiadora, porque ela quis que fosse eu. E foi nessa hora, Josi, que eu fiz um vu. Aí todo mundo me conheceu mesmo, sabe? Tipo assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito conhecida aqui em Cambuí. Mas quando eu voltei, muitas pessoas ainda não me conheciam, Sim. né? Já existiam, né, muitas maquiadoras aqui da cidade que já estavam no mercado há muito tempo. Então, eu falo que essas 3 pessoas X que eram as que mais trabalhavam, vamos dizer assim, que mais atendia, né? E elas faziam transformadora ou embelezadora? Sim, todas elas, Uhum. né? Todo mundo fazia, né? Embelezadora. Não, a transformadora, né? É que a gente fala maquiagem mais social, né? Mas é uma maquiagem que hoje é mais social, mas antes era uma maquiagem que era social, mas que era transformadora também, sabe? Entendi, certo. Tudo era transformador. Uhum. E igual eu falei, eu também fazia, porque senão eu não tinha cliente, Aham. certo? Mas podem ver que algumas ainda seguem essa mesma linha, Uhum. entendeu? E aí, Josi, foi muito legal, que daí eu fui ganhando força, aí eu comecei a meio que, vamos falar, refinar mesmo? Sim. Eu fui dando uma refinada ali Aham. na minha técnica, nas minhas clientes, aí uma viu, outra gostou e tal. Aí eu fui me especializar em Belo Horizonte com a rainha da maquiagem embelezadora, que foi ela que realmente trouxe isso pro Brasil. Uhum. E eu quase morri, porque era o meu sonho da minha vida. O dia que eu vi ela, eu quase tive um infarto. Desse jeito. E aí eu fui pra BH pra fazer o curso com ela. Quem que é? Ela chama Alice Gontijo. Que foi ela realmente que trouxe o poder da maquiagem embelezadora, né? E aí eu fui aprender com ela. Aí a hora que eu voltei, aí todo mundo já entendia. E hoje eu sou conhecida pela maquiadora que traz o embelezamento. Sim. E uma das perguntas que eu deixei aberto, né? Lá pros alunos, para eles irem me perguntando, né? Aí, uma menina fez uma pergunta muito boa. Ela falou assim, mas o que você fez para você se destacar e conquistar as suas primeiras clientes? Foi essa a pergunta. Aí, sabe o que eu respondi para ela? Eu falei assim, eu fui eu mesma.
eu fui autêntica. Uhum. Eu contei exatamente essa história. Eu fazia o que era transformador, eu não amava, eu Uhum. confiei acreditando naquilo que o meu coração batia mais forte. E hoje eu sou reconhecida por isso. E toda vez, eu tava falando com você sobre essa questão das minhas noivas, sobre o alinhamento da beleza, né? A gente tava Uhum. conversando antes de começar. Quando eu faço o primeiro encontro com as minhas noivas, eu faço N perguntas. Eu quero conhecer ela, mas como que a Maria é? Ai, a Maria é romântica, a Maria é isso, elas vão me falando. Mas como você conheceu o seu noivo? Mas como que é o seu vestido? Como que vai ser a decoração? É uma conversa maravilhosa. E sabe qual que é a última pergunta? Olha que legal. O que fez você me contratar para entregar a sua beleza no grande dia da sua vida? Sabe o que elas respondem? Naturalidade. Boa. Sabe o que a noiva de hoje falou pra mim? Ela falou assim que na hora que abrir a porta da igreja, ela quer que o marido case com a mulher que ele tem dentro da casa dele. Perfeito. Olha que demais isso! Ela me falou isso hoje. Inclusive, eu vou fazer um vídeo com ela sobre isso. Ela falou assim, eu quero que quando abra as portas, né, da igreja, o meu marido me reconheça e ele case com a namorada, Que com a apenas noiva. vai realçar, né? Não é Exatamente. outra Olha que lindo. pessoa. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E hoje eu sou reconhecida por isso. Você imagina se eu desacreditasse, né? Eu via, não é porque lá fora já tava em algo que aqui não, que eu não poderia ter trazido pra E cá. faz parte da sua essência, é o que você gosta, é aquilo Sim. que é a sua assinatura. E assim, Josi, eu falo que o menos sempre vai ser mais, sabe? Em qualquer esfera, sabe? Da beleza, do vestido, da veste, né? Da roupa, da casa, da decoração. O minimalismo tem ganhado, né? O mercado cada vez mais. Mas assim, eu tenho uma pergunta agora, bem polêmica, que eu adoro. Porque a gente Claro, confronta. claro. Muitos confrontos. Uhum. A moda, ela muda o tempo todo. Uhum. Então a gente vê sempre as coisas voltando, né? O que era já não é mais, o que não é mais daqui a pouco vai ser de novo e assim sucessivamente. Se do nada começar a voltar a maquiagem transformadora, o que você vai fazer? Eu vou continuar fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Eu consigo fazer um olho preto, totalmente preto, esfumado, dramático, mas deixando ele elegante, né? É que assim, ó, as pessoas acham que a maquiagem embelezadora é aquela maquiagem leve, Sim. né? E na realidade não é. Uhum. A maquiagem embelezadora é uma maquiagem que leva muito mais tempo para ser feita do que aquela maquiagem que é extremamente carregada. Ah, é? Sim. Sabe por quê? Porque o que faz a maquiagem embelezadora ser embelezadora não é o excesso, é o acabamento. São os detalhes. Então, nada vai mudar, igual você falou, né? Se a transformadora realmente voltar, ela nunca vai sair do mercado também. As pessoas nunca vão deixar de gostar, porque eu falo que existem públicos para tudo, né? Mas eu faço hoje uma maquiagem extremamente forte, deixando ela elegantérrima, entendeu? Porque eu tenho, a gente chama de, um olhar mais crítico, sabe? Refinamento. É um refinamento mesmo. São uns Realce. detalhes. É que tem um nome, já que eu lembro. Mas assim, é a sutileza dos detalhes mesmo, sabe? É muito legal. Interessante. Agora, qual que foi o seu outro confronto? Quando eu comecei a ganhar realmente dinheiro com a maquiagem, eu poderia, eu falo realmente ganhar dinheiro, que eu vi que eu tava bem, né? Porque, pra quem sabe, eu falo que quem trabalha com o que ama, ganha dinheiro, seja na área da beleza, né? Porque, na realidade, Josi, o dinheiro, ele é uma consequência. Sim. Né? Mas eu acho que eu tava trabalhando tanto, doando tanto amor, então eu estava sendo retribuída também por isso, né? Porque eu falo que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, né? E principalmente quando você faz aquilo que você ama. Pensa, eu trabalho com sonhos, né? E o sonho da minha mãe era reformar a nossa casa, né? E aí eu reformei a nossa casa para ela.
Eu levei 2 anos pra reformar. Uhum. Mas eu praticamente dei uma casa nova pra minha mãe, sabe? E nesse meio tempo, meu pai, eu contei, né, que ele é doente. E ele ficou muito doente. Ele muito doente. Ficou muito doente, muito, muito. E aí eu trouxe ele pra morar pra cá. E aí eu não sabia se eu dava conta da obra ou se eu pagava o tratamento do meu pai. Tipo assim, Entendi. foi muito difícil, sabe? Uhum. Mas assim, foi um confronto mesmo de questão de família mesmo, sabe? Eu acho que não foi nenhum confronto na minha vida profissional. Na realidade, foi porque eu também tinha que estar ali bem firme para poder trabalhar, porque senão eu não tinha como pagar E tudo que não eu tinha que passar para fazer. seus clientes os problemas que você estava em casa. Exatamente, porque às vezes também o problema do outro é muito maior do que o meu, É. né? Como aconteceu esses dias atrás comigo. Eu tava super cansada, mas depois eu conto. Em uma outra oportunidade. Mas assim, eu ver o meu pai, tipo assim, quase morrendo mesmo, sabe? Josi, ele tava extremamente doente. E eu fazendo a reforma da casa da minha mãe. Teve um dia, Josi, que eu tava chegando do hospital com meu pai dentro da ambulância. Meu tio tinha tirado... Meu tio, que fazia a obra da minha casa, tinha tirado o telhado da minha casa. Eu não sei como eu surtei. Eu tava dentro da ambulância. A hora que eu tava descendo o morro da minha casa, assim, que eu vi minha casa sem telhado. Falei, meu Deus, não vou dar conta. Meu Deus, não vou dar conta. E eu vou pra Aparecida pra agradecer esse confronto mesmo que eu tive. Sim. Mas eu acho que foi um confronto ali de fé mesmo, sabe? Acho que Deus testou eu ali. Tanto é que eu falei pra ele quando virou o ano que podia pôr outra pessoa na fila da sofrência. Porque eu já tinha passado tudo no Já último deu. ano. Pra mim deu, né? E aí foi muito legal. Porque ele falou assim, agora eu vou testar essa minha filha pra ver se ela realmente acredita em mim. Porque se ela acreditar... Agora vai. Agora vai. Uhum. Tá indo, tá vendo? E deu tudo certo. Mas assim, foi muito desafiador pra mim, sabe? Mas é aquilo, né? Eu falo que as circunstâncias da vida, as coisas que acontecem, né? Nós como empreendedores, principalmente. O que eu falo, se a gente tá ali no CLT, se a gente fez ou não fez, chegou no 5º dia útil, tá ali, né? Uhum. O nosso salarinho. Na vida de empreendedor, isso não existe. Ou você faz, ou você faz, né? Então, eu tinha que estar ali firme, acreditando em Deus que eu ia conseguir superar tudo aquilo. Uhum. Com uma rede de apoio, com muitas pessoas ali, conhecendo sempre muitas pessoas, pedindo ajuda. Muito importante, não achar que a gente dá conta de tudo sozinha, porque a gente não dá, não adianta. E aí, aconteceu, sabe? Passou. E graças a Deus hoje meu pai tá muito bem, meu negócio tá maravilhosamente bem e eu com a minha mãe estamos lá no conforto da nossa casa. E assim, é uma alegria pra mim, pensa, sabe? Você realizar o sonho dos seus pais é algo, tipo, formidável, né? Não tem nem... E a gente fala assim, que Deus retribui, né? Muito. A gente fala, não que a gente quer... dar para receber algo em troca, mas quando a gente honra pai e mãe, né? As coisas acontecem. Eu tenho certeza que eu tô vivendo tudo isso realmente porque eu tenho honrado muito meu pai e minha mãe, sabe? E é bem bonito isso. Eu acredito muito nisso, de honrar pai e mãe. E também honrar os nossos propósitos, honrar os nossos sonhos, não desistir. Eu acho que isso é uma válvula que, inclusive, nos impulsiona quando a gente acredita no que a gente faz. A gente ama o que a gente faz com verdade aquilo. Exato. Posso contar uma coisa rapidinho? Claro. Eu não vou falar, logicamente, né? Mas teve um dia que eu estava extremamente cansada e eu vou levar isso pro resto da minha vida. É isso que você estava falando agora há pouco. Eu tava muito cansada, eu tava doente. E aí havia uma cabeleireira de fora que ia ter um teste de uma noiva, sabe? Aqui na minha sala. E eu cansada, Josi, eu assim... Sabe, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer esse teste? Uma cabeleireira de fora, só podia vir tal dia. E eu tinha que estar ali dando o meu melhor, né? Fingindo que tava tudo certo. Maravilhosa, mas eu tava morrendo naquele dia, sabe? Tava muito mal. E aí, veio a mãe e essa noiva, né? E ela, ai, que tá lindo, gente, eu vou até chorar, eu vou até me emocionar, eu acho. E aí ela pegou e nós conversando, né? Tava ali conversando com elas pra entender. E aí a mãe falou assim pra mim que a filha dela era um milagre. E que aí eu, né? Perguntei, né? Aí eu, ficou doente, né? Porque, né, ela perguntou. Eu percebi que ela queria falar, né? Aí eu também
Fui perguntar. E aí ela falou assim pra mim que a filha dela tinha sido um milagre porque ela encontrou a filha dela quase morta. A filha dela tinha um ex-namorado, olha isso, até uma história assim, né? Claro que eu não vou contar nada, mas assim, ela tinha um ex-namorado, esse ex-namorado tinha traído ela, e ela tentou se matar, tomou 47 comprimidos pra tentar tirar a vida por causa desse ex-namorado. E que hoje Deus tinha abençoado ela, né, com uma pessoa formidável, um cara maravilhoso, vão casar, que faz tudo pra ela toda feliz, e que o sonho da vida dela, ela era fazer maquiagem comigo. Oh, E aí você imagina, eu já comecei a chorar lá, né? que bonito. Eu estava morrendo. Eu estava extremamente cansada. Eu estava doente. Mas você não imagina o que eu fiz pra essa noiva minha. Isso que era a prévia dela. Uhum. Você não imagina como eu fiz essa menina se sentir especial. Sabe? Então eu acho que a minha missão de vida é sobre isso, sabe? Não é só a maquiagem. Não. Eu fiz, e você vai ver, assim, é que você não vai saber quem é, né? Uhum. Mas assim, eu tenho certeza que essa noiva, ela sentiu o quão especial ela foi. E o que, gente, eu fiz ela se sentir a pessoa mais especial e mais amada desse mundo, porque ela é, sabe? E assim, o que ela viveu, né, com essa pessoa X infeliz, né? Não é nada perante tudo ainda que ela vai viver com essa pessoa maravilhosa, né? E que realmente Deus deu uma nova oportunidade de vida pra ela, né? E que se depender de mim, e como depende de mim, ela vai se sentir a noiva mais especial e linda desse mundo, porque esse é o meu papel. Nossa, incrível isso, até pela sua sensibilidade de reconhecer que ela queria falar. Porque às vezes a pessoa trabalhar com pessoas é muito disso, né? Sim. A gente ter a sensibilidade, saber o momento, fazer a pergunta certa. Exatamente. Ajudar a pessoa. Se você não tivesse perguntado, ela não teria falado. Exato. Se ela não tivesse falado, você não ia saber que o sonho dela era fazer maquiagem com você. Sim. Não é só uma maquiagem, é todo um trabalho, uma essência, um sentimento que envolve. E por se comunicar tão bem, aí é a importância da comunicação de novo, né? Sim. Você soube o momento certo de fazer a pergunta certa, transformou ela em você, né? Que você não tava num dia legal. Exato. Tava mal E aí pra eu vi que o caramba. meu problema não era nada perto do que ela viveu, sabe? Aí eu falei, Jéssica, menos, sabe? Assim, dá uma segurada. Segura. Dá uma fechada, dá uma segurada, sabe? E eu tenho certeza que o dia dessa... Olha, ela vai ser a noiva mais linda desse mundo. Porque, né, como eu disse, já que depende de mim... né? Mudar meu nome. Se já dou para todas, imagina para essa, né? E é sobre isso, tá vendo? O trabalho, eu falo que se depender de mim, eu fazia tudo para todos, né? De tão boa, assim, que eu sou. Mas a vida, é muito além da troca ali, né? A troca é espiritual, é uma troca ali de amor mesmo, sabe? Dinheiro, pra mim, é consequência. Você mostrou da última vez que a gente conversou, você mostrou, olha, Júlia, olha que maquiagem linda. Olha como é que eu sou boa. Nossa, hoje eu adorei isso, porque a gente tem, naturalmente, acho que isso é muito da mulher também, da gente às vezes se sentir menos. Sim. De não reconhecer o quanto a gente é boa realmente. É claro que a gente sempre tem pra melhorar, você tá sempre fazendo curso, você tá sempre à frente, procurando tendência, sempre à frente. Provavelmente você já sabe qual que vai ser a cor do ano que vem, não sei o que, eu tenho certeza que você tá sempre à frente. Mas, ainda assim, você é boa. A gente tem sempre que aprender, mas ainda assim você sabe, você fala, olha como é que eu sou boa. Eu falo tudo até toda hora isso. Se você não passar confiança pra sua cliente, quem é que vai, né? Imagina, hoje eu tava fazendo um teste da dona e falava, gente, vai ser difícil você escolher, viu? Porque, olha, tá bonito. Eu mesmo falo, olha como eu sou boa. Né? E a gente tem que... Eu até brinco, né? Uma brincadeira, lógico. Mas eu falo assim, olha, se você não gostou, não tem problema, porque eu já amei. E se você não gostar, você que faz, né? Como é que você... Sim. Maravilhosa. Estamos chegando ao final. Ai, que delícia. É muito gostoso. Eu quero que você deixe uma mensagem sobre o que você quiser, sobre profissão, carreira, sobre a vida, sobre o que você quiser, para as pessoas que... As pessoas que nos assistem têm muito confronto, como todo ser humano tem. E é sempre bom a gente ouvir uma palavra de conforto. A gente falou muito sobre confrontos. Eu vi uma palavra sobre conforto. Deixa uma mensagem para as pessoas, um encorajamento. Ou dicas técnicas também sobre maquiagem, se você quiser. O podcast é seu. Sabe que eu acredito que depois da tempestade sempre vem o arco-íris, né? E que, independente de qual situação, né, quem está nos assistindo está passando, acredite, né?
Viva, eu acredito que é importante a gente viver igual eu vivi o meu momento difícil, né, do passado. Vivi aos trancos e barrancos, mas vivi, né? E é tudo aprendizado, né? Então, acredite, não desacredite naquilo do que Deus está permitindo você passar, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, mas por que eu, né? Mas por que comigo? E a gente, por mais difícil que seja, a gente não deve, né, se perguntar dessa maneira, se cobrar dessa maneira. Porque Deus faz tudo no tempo certo, né? Como eu falei para vocês anteriormente, eu falava toda hora que seja feita a minha vontade, do meu jeito. Olha, eu falava isso dessa maneira lá atrás, e não foi nada do jeito que eu gostaria, né? Então, mude a forma de pedir, mude a forma de falar. E tome cuidado com o que você pede também, viu? Porque Deus, ele dá, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Então, sugira que seja feita a vontade dele, no tempo dele, né? E eu falo que eu hoje, eu não sou dona do meu negócio. Coloque Deus para ser, né, dono do seu negócio, para ser o dono da sua casa, né? Convide ele sempre para entrar primeiro. Convide ele para ser o convidado master de tudo que você for fazer. Porque se Deus está em primeiro lugar, tudo dá certo. Eu brinco, mas eu brinco de uma forma verdadeira. Que hoje o CEO da minha empresa é Deus. E eu sou uma mera funcionária. E as coisas só têm acontecido comigo porque eu estou agindo dessa maneira, sabe? Então acredite, tudo tem um tempo certo. Vá no seu tempo e não se compare. Seja autêntico, seja você mesmo. Faça as coisas da sua maneira. Faça com amor. Dinheiro é uma consequência. É uma energia, você trabalha, ele vem, mas o dinheiro nunca pode ser o ponto, assim, o primordial de tudo, né? Tem que ser uma consequência, porque vem, né? E é isso. Principalmente quando a gente trabalha com tanta verdade, né? Não Exatamente. tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Que vem. Fala suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Importante, né, gente? Importante. Jéssica com K, por favor. É meu nome mesmo, viu, gente? Não estou mentindo. Jéssica Fashion, brincadeira. Jéssica Nascimento Makeup. Agora tá mais chique, amiga. Jéssica Nascimento Makeup. Muito bem, sigam a Jéssica Nascimento Makeup, a nossa Jéssica Fashion. Para sempre, Jéssica Fashion. Sempre será. Jéssica Fashion uma vez, Jéssica Fashion para sempre. Forever. Esse foi o podcast de hoje, inspirado neste livro, Confrontar para Confortar. Aqui você tem confrontos, história de vida, técnica, tem liderança, porque esse livro aqui fala que antes de ser líder é preciso ser humano. Você não consegue fazer nada na vida se você não for ser humano primeiro na sua essência, no básico, no óbvio. Inclusive tem outro livro que chama Óbvio, e você encontra os meus livros no meu site www.josilambert.com.br. Se inscreva aqui no canal, curta, comente e não perca o próximo episódio, que a gente fez algo que vocês não conseguem imaginar. Tá realmente incrível, vocês vão se surpreender. Não percam. Um grande beijo e até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Maravilhosa.